Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série Experiências Extraordinárias. Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa super especial, que eu já vou falar quem é, mas antes, já baixou o aplicativo do XPXT? Não baixou? Então baixa agora. Está disponível para os usuários do Android, lá na Google Play. Entra lá e procura XPXT, você vai ter o aplicativo do XPXT, você baixa ele, se inscreve no aplicativo e você passa a ter acesso também ao nosso conteúdo através do aplicativo. Lá você vai ter o conteúdo todo organizado por séries, série Experiência Extraordinária, série Startups, série CEOs, e você pode assistir e você pode escutar os episódios. Aí fica a seu critério. E em breve nós teremos outros podcasts dentro desse aplicativo. Então você vai poder seguir não só os nossos episódios, como episódios de outros podcasts produzidos ou não pelo XPXT, pelo Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui o Saulo Meneghetti. Ele iniciou como ator profissional no teatro aos 15 anos de idade, quando ingressou no grupo teatral Gralha Azul, um grande grupo de teatro do sul do país. Aos 18 anos de idade, mudou-se para a capital paulista, São Paulo, a fim de dedicar-se às artes cênicas. Integrou a mais importante companhia teatral de São Paulo, as mais importantes companhias teatrais de São Paulo. Formou-se em artes cênicas e teatro musical pela Escola de Atores Wolf Maia. Participou de musicais dirigidos por Wolf. E em 2008 começou a atuar na rede Record de televisão, na novela Mutantes. Nos anos seguintes, participou de obras em emissoras como Tempos Modernos, na Rede Globo, e novelas no SBT, sendo o remake de Carrossel a última novela nesta emissora. Em 2014, protagonizou uma minissérie para a TV paga. Em 2015, assina contrato com a Rede Record de TV e comandou um quadro no programa da tarde. No ano seguinte, atuou como um dos personagens centrais da novela Escrava Mãe, o qual lhe rendeu premiação por seu desempenho no papel de abolicionista Charles de Alencastro. A novela foi destaque em muitos países e Saulo acumulou prêmios por sua atuação. É um ator, é um artista plástico, é um cara que tem uma história incrível. Nós nos conhecemos hoje, mas já deu para perceber que, além de tudo isso, é um ser humano fantástico. Então, Saulo, muito obrigado por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias, dividir um pouco da tua história. E eu queria pedir para você contar um pouco de você. Que apresentação, né? Poxa, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que bom que deu certo, né? Foi deu uma certo, luta para agenda. Mas eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns por esse projeto. Obrigado. Que iniciativa bacana. Nossa, muito legal. Estou honrado. Obrigado. Não sei nem como me apresentar depois dessa introdução toda aí. Começa lá de pequeno. Lá de pequeno. Quando que você percebeu que você ia por esse caminho de artes? Olha, foi um caminho que assim até assustou muito a minha família. Eu não tenho artista nenhum na família, nunca tive. E eu venho de uma cidade muito pequena, de Santa Catarina, que assim, então era um universo muito distante. Uhum. E eu com 2 anos de idade já falava, eu vou ser ator. E aí eu queria brincar de atuar, reunir. Para você ter uma ideia, na época da escola ainda eu montei o primeiro grupo de teatro da escola. Não valia, não foi o Gralha Azul, que depois entrei mais para frente. Mas já era o precursor, né? Já estava começando. Já movimentava isso até com os amigos de infância. Então sempre esteve muito presente. Eu soube até há pouco tempo, porque eu não tinha essa memória, falando com minha tia-avó. A minha bisavó morava com ela, eu tive o privilégio de conviver com a minha bisavó. Que legal. Visitava ela toda semana, era minha vizinha. E que eu ia muito pequeno lá e falava, quando eu crescer, eu vou fazer 18 anos, eu vou morar em São Paulo. Eu não tinha a menor ideia do que era São Paulo, não conhecia. E vou ser ator, vou trabalhar lá. E disse que eu saía de lá e minha bisavó ficava apavorada. Falava para minha tia, meu Deus, ele é muito pequeno para falar isso. Eu falava, não, deixa. Vai mudar de ideia. Nunca mudei. E assim, eu acho que o ponto
forte aí dessa minha insistência artística, primeiro foi a teimosia. Sempre fui muito teimoso, então botava na cabeça isso que eu quero, eu ia lá. Para ter uma ideia, meus pais também ficaram meio sem reação quando eu decidi que mudaria para São Paulo, porque assim, eu já tinha feito teatro, já tinha estudado um pouco o teatro, mas eu tinha uma vida paralela. Eu fazia faculdade de arquitetura e urbanismo, eu trabalhava no escritório de arquitetura, eu tinha a parte de artes plásticas muito bem resolvida lá no Sul, todo mundo me conhecia, eu trabalhava para arquitetos, para mostras de decoração e tal, então estava muito estruturado. E do nada eu chutei o balde e falei assim, não é o que eu quero para mim, eu vou para São Paulo, vou correr atrás disso. Que coragem. Cheguei em São Paulo com 18 anos, hoje em dia eu não teria essa coragem, eu acho. Mas cheguei em São Paulo, eu não conhecia a cidade, eu não tinha contato de trabalho, eu tinha pouca grana, porque eu não tive um tempo para me organizar. Então, em uma semana que eu decidi, eu estava aqui. E largou tudo e veio. Tudo. Então, foi uma etapa assim, muito... Na verdade, veio de um trauma também, um sofrimento. Aí acho que vem as superações. Por quê? Isso é interessante falar, que acho que a maioria das pessoas não sabe. Eu tinha um relacionamento... Estava sofrendo muito com esse namoro, porque o pai dela era contra, então era meio que um namorinho impossível. E eu tinha uma prima, que era quem eu desabafava, contava as histórias e tal. Eu com 18 anos, minha prima com 15, mais nova do que eu. Mas era quem me dava apoio sentimental ali. E a namorada terminou comigo, uma semana depois minha prima faleceu por erro médico. Então bagunçou toda a minha cabeça. E eu só lembrava da minha prima falando, para de sofrer por relacionamento, você está perdendo tempo aqui, vai atrás do teu sonho. E aí aquilo começou a ficar mais forte. Eu tranquei faculdade, eu pedi as contas do escritório e tal, e eu vim sem conhecer nada, vim bem na cara e a coragem. E graças a Deus que eu dei esse passo e estou aqui até hoje. Mas assim, a arte sempre foi muito presente, eu comecei a pintar também muito novo. Tive a sorte de amigos dos meus pais que frequentavam a nossa casa, que eram artistas plásticos, eram arquitetos e tal, viram que eu gostava de desenhar, que levavam um jeitinho ali, que eles falam que era melhor que as outras crianças, não sei. E aí começaram a levar material, tinta, tela e tal. Foram te incentivando, Foram incentivando, né? Eu comecei a pintar e não parei. E aí, aos 13 anos, eu dei a primeira entrevista para a Record local e caí no gosto de colecionadores, de arquitetos. Que bacana, cara. E eu nem entendia muito o que estava acontecendo. Primeiro que a entrevista foi um horror, assim, super tímido. Depois eu mantive contato com a apresentadora. E ela falava, nossa, eu lembro de você tremia mais que vara verde. Tinha experiência 13 nenhuma, anos, 13 anos, um molequinho. E então nunca parou, sempre foi muito presente, eu sempre conciliei as duas coisas. E aqui em São Paulo foi um processo de começar do zero. Né? Porque aí começou os perrengues. Eu vim, meu pai falou assim, se não der certo, você volta. Eu falei assim, se não der certo, eu vou fazer dar certo, eu vou continuar tentando. Ou seja, então, não tem opção. Volto, não tem opção de não dar certo. Eu volto para passear, para visitar vocês, mas eu não volto, eu não vou desistir. Mas, de certa forma, eles estavam te apoiando na sua decisão. Apesar de terem ficado assustados, sim, provavelmente. Sim, assusta, né? Até porque, nossa, o que a gente conhecia de São Paulo, meus pais também não conheciam São Paulo, então era uma realidade de violência, de tudo aquilo que apavora os pais, né? E eu muito novo, sem experiência nenhuma, então, mas deu certo. Tô aqui. Aí você veio, chegou aqui 18 anos, e aí? 18 anos, eu não sabia o que fazer da minha vida, eu falava assim, nossa, agora eu tenho liberdade, o que eu faço com essa liberdade? Grana curta. Grana curta, morei mal, e aí eu não queria preocupar meus pais, não queria contar com grana da família. Então, eu fui passando meus perrengues ali, fui arrumando... Eu trabalhei em lan house, trabalhava 12 horas. Eu comecei a arrumar uns bicos, uns trabalhos assim para conseguir me manter. Eu falo que o meu primeiro trabalho como ator, minha primeira personagem aqui em São Paulo, foi uma vaga de emprego que eu consegui num restaurante, um bistrô francês que existe até hoje, em Moema. Eu vi um anúncio, precisava de barman. Eu falei, bom, é oportunidade, eu vou trabalhar à noite no
restaurante. Não entendo nada de bebida, não sei fazer drink nenhum, mas eu vou lá e vou enrolar. Falei, vou ajudar o outro barman, vou ficar repondo gelo, lavando copo e vou aprendendo. E vou enrolando, vai dar certo. Cheguei lá, fiz a entrevista com os 2 proprietários. Ele falou, beleza, pode começar amanhã. Você manja de fazer tal drink, não sei o quê? Eu falei, aham. E era uma época que... 19 anos atrás, eu, tinha pelo um menos, YouTube, né, cara? eu não tinha acesso à internet, eu não tinha internet em casa. Para eu ir para uma internet, eu ia para uma lan house. Aí cheguei para trabalhar, não tinha outro barman. Eles estavam sem, era eu. Aí, para ajudar o restaurante, não sei se dá para falar o nome. Pode, fica à vontade. Felipe. O restaurante tinha saído, na época, na Veja, como um dos melhores de São Paulo, não lembro. Então, tinha uma fila de espera monstruosa. Eu falei, bom, eu vou pelo menos garantir o cachê da noite. Eu recebia por dia, né? Falei, hoje eu vou enrolar aqui, daqui a pouco eles vão me mandar embora, pelo menos eu vou ganhar o cachê da noite. Aí eu comecei, vinha garçom com pedido de drink, eu não tinha a menor ideia do que era, eu falava assim, tá, mas o que vai nisso aqui? Eles olhavam, pô, barman não sabe. Que não sabe? Falava, vai tal coisa. Eu falava, rapaz, tô brincando, vai lá fazer o teu que eu sei. Fazia, mandava pra mesa. Primeiro eu provava. Trabalhava bêbado, né? Já ia misturando o negócio. Fraco pra bebida. Um golinho de cada um. Golinho de cada um para saber se não estava tão ruim assim. Mandava para a mesa, não reclamava. Eu fiquei 6 meses trabalhando lá, sem ninguém saber que eu não era barman. Nunca ninguém reclamou, mas eu acho que não era por conta dos drinks, era por conta de do espaço tá saindo bombando, como né? era novidade e tal. Então nunca ninguém reclamou, mas às vezes pediam o mesmo drink e eu já não lembrava o que eu tinha feito. Eu ia na mesa, na cara dura, e falava, dá licença, tudo bem, você gostou daquele drink, então vou fazer um outro que você vai gostar mais ainda. Porque eu não sabia mais fazer aquele. E fiquei 6 meses e eu só saí de lá porque pintou uma vaga para substituir um ator numa companhia de teatro que ele tinha se machucado. Então, ia ganhar bem menos. Até um dos donos, ele fez proposta e falou, não, eu aumento o teu cachê para você continuar aqui. Eu falei, não, mas eu vim para São Paulo, foi para o meu propósito de ser ator, ali, né? então eu tenho que seguir. E aí fui para essa companhia e tal. Então, tipo, teve essas situações, mas eu fui me mantendo. E, artisticamente, eu fiz um processo um pouco contrário. Porque aí eu fui fazer trabalhos como um modelo. Pintou a oportunidade. Normalmente, o caminho que o pessoal faz aí é modelo, que depois vai estudar teatro, vai fazer artes cênicas e tal, e vai para atuação. E eu não, eu já era ator, mas eu precisava me bancar em São Paulo. Então começou a pintar campanha, trabalhos assim como modelo. Você começou a fazer também? Eu fui fazer, mas aí foi um trabalho inverso aí. E aí tô aí. Deu certo. Tá, agora o dono do restaurante ele deve estar vendo e vai saber que eu não era barman. Mas agora tudo bem. Agora você vai lá como cliente, é ator reconhecido. Cara, eu fiz drink pra Vera Fischer e eu não era barman, olha. Eu acho que você devia ter sido, sei lá, cara, vendedor, não sei. Primeiro personagem. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você entrou nessa companhia, que foi essa que a gente comentou aqui na Gralha Azul. Sim. E daí começou a deslanchar a carreira de ator. Não, na verdade não. Eu já tinha feito alguns cursos e tal, e surgiu a oportunidade com essa companhia, que na época era a maior do Rio Grande do Sul. Eu fiz um teste para entrar, eu era o mais novo, ninguém nem me levava a sério. Ainda muito tímido, desde os 13 anos, né? Ainda muito tímido. E eu era mais novo, eles me chamavam de mascote. Mas eu passei e comecei a trabalhar ali com eles. Depois disso, eu entrei para uma companhia de teatro do Sesc, lá de Chapecó, Santa Catarina. E aí conciliava, assim, quando eles traziam muito pessoal de fora para dar cursos e tal. Eu continuei fazendo isso paralelo, mas eu já estava fazendo faculdade, já estava com uma vida mais organizada, não artisticamente, né? Mas não era o que eu queria para mim, assim, acho que... Esse foi o ponto. Foi. Legal. Aí a gente chega no momento que eu queria, se você concordar, entrar na tua história, Claro, no teu problema de visão. Sim. E aí você descobre o
ceratocone, é isso? Ceratocone, isso aí. Ceratocone. Você descobre isso, você tinha quantos anos? Eu tinha 13 anos, eu comecei... Na época eu tinha que usar lente... O ceratocone não dava para corrigir com óculos. Comecei a usar lente de contato rígida, aquela super incômoda. E comecei isso com 13 anos. Graças a Deus eu fui diagnosticado cedo, porque no meu caso é uma questão genética. Então meus pais já tinham essa doença, então ficavam muito atentos. Comecei a usar a lente, novinho, fiz uso aí a vida inteira, mas eu escondi esse problema também a vida inteira. Eu fui tornar público isso aos 19... 2019. 2019. E fui me adaptando. Eu criei uma rotina, criava uma estratégia que virou rotina para que as pessoas não soubessem, para eu esconder esse problema. Antes da gente seguir, o que é o ceratocone? O ceratocone ele é uma deficiência na córnea. A córnea normal ela é redondinha. Quem tem ceratocone, a córnea tem um cone, uma ponta. Então, isso vai afunilando e quanto mais afunila, mais a pessoa vai perdendo a visão. Perdendo a visão. Então, na prática, você vai perdendo a visão. Por isso que você não comentava nada para ninguém. Sim. Você usava a lente e ia se virando. É uma doença que ela não tem cura. Tá. Em alguns casos, com determinada idade, ela estabiliza e fica ali, que não foi o meu caso. Era para ter estabilizado, não foi. Mas você vai perdendo a visão. Eu fui, assim, em meses de 2019, que foi quando eu tornei público, eu estava com 30% de visão em cada olho só. De lá para até o ano passado, que foi quando eu operei, eu estava com 5% de visão em cada olho. Então, tipo, eu já tinha atingido a idade que era para ela estabilizar e eu estava perdendo muito a visão. Então, foi um caminho... E como foi lidar com isso a partir dos 13 anos, né, vindo para São Paulo, se tornando um ator, indo trabalhar em emissoras grandes, novela, sem contar isso? Primeiro, por que você decidiu não contar? E segundo, como era essa experiência? Sim. Olha, eu acho que, sinceramente, acho que até é uma questão de proteção que eu encontrei ali de não contar. Mas... primeiro que na época que eu descobri, ninguém falava. Eu tinha acesso à informação do ceratocone por conta dos meus pais, mas ninguém falava sobre essa doença e quando você comentava com alguém, as pessoas não entendiam. Então, não dava para corrigir o problema com óculos. Aí você comentava, não, eu tenho um problema de visão, eu uso lente de contato para correção e tal. Eu falava assim, mas se você tem problema de visão, por que você não usa óculos? Ah, não, é vaidade, você usa lente de contato porque vai. Então, eu comecei a ficar incomodado com isso. Eu falava, não adianta eu ficar explicando para as pessoas que elas não vão entender. E também eu não tinha maturidade, eu era jovem demais, super novinho. Com o passar do tempo, tive muitos perrengues, porque a lente ela é difícil, o manuseio, então perdi a lente, quebrava. Eu perdi as contas de quantas vezes eu tive úlceras nos olhos e aí tinha que ficar no escuro tratando, não podia ter acesso a nenhum tipo de luz. Enfim. Que machucava, né? Machucava. Então também meu olho, minha córnea foi ficando com muitas cicatrizes. E depois, de adulto, aí já entendendo melhor a questão, eu escondi isso porque eu tinha receio que me prejudicasse de alguma forma profissionalmente. Que as pessoas pudessem achar que isso fosse alguma limitação ou que eu não tivesse condições de fazer determinado trabalho e tal. Então, eu criei toda uma rotina louca que era exaustiva. Assim, hoje em dia eu tenho consciência disso, mas acaba que quando você está vivendo aquilo, vira normal. Você achou um jeito, né? Você nem sente. Mas eu criei toda uma história para que ninguém soubesse. E eu só tornei público em 2019 porque aí eu comecei a pensar. Eu tava a minha doença tinha se agravado um pouco, não tanto quanto depois, mas eu comecei a pensar, falei, poxa, deve ter muita gente passando por isso e que não tem acesso a tratamento, porque os tratamentos são caros, não tem acesso à informação. E comecei a pesquisar. Eu entrei, até isso as pessoas acho que nem sabem, eu entrei de forma anônima em grupos de WhatsApp de pessoas que tinham ceratocone.
Eu conversava com os criadores de grupos e tal, falava, eu quero entrar, mas ninguém pode saber que sou eu. Então comecei a trocar experiência com as pessoas para entender. E aí eu comecei a ficar muito impressionado com o que as pessoas passavam e, assim, às vezes até a luta para conseguir um diagnóstico. Porque as pessoas, às vezes, iam em médicos e não detectavam que era o ceratocone, não sabiam que era isso. E aí aquela questão do tratamento ser caro, de não ter informação. Se você pesquisar até hoje, nos principais órgãos aí de informação da doença, cada um tem uma informação diferente. Fala que 1 a cada 2.000 pessoas tem ceratocone, o outro fala que 1 a cada 20.000 pessoas tem. Então não tem uma informação atualizada, não tem. Então isso prejudica muito as pessoas. E aí eu comecei a pensar, falei, poxa, eu tenho acesso a tratamento, a médico, eu tenho acesso à informação e eu estou na mídia. Eu tenho acesso, se eu quiser ir num programa falar, eu vou ter espaço para isso. Então eu comecei a ficar mal. Eu falei, não é justo eu ter esse acesso e eu não falar sobre isso, porque eu vou poder ajudar as pessoas. E eu sempre fui muito discreto com a minha vida pessoal. Então, para mim, eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Falei, bom, eu tenho que estar ciente de que eu vou estar exposto a todo tipo de comentário, enfim. E meti a cara, falei, não, vamos fazer isso que é o certo a ser feito. Talvez seja uma das minhas missões de vida aí. A gente demora, às vezes, tanto para encontrar uma missão de vida. Falei, de repente, essa é uma. E tornei público. Foi muito difícil, porque, por ser muito reservado, eu estava ali exposto demais. Então, teve muito sensacionalismo em cima. Teve imprensa falando que eu estava ficando cego, que eu não ia poder trabalhar. Isso respingou em muita gente. Então, foi um processo bem... Era tudo que você estava tentando evitar, tudo que eu queria evitar. Mas que foi necessário. Sim. Foi muito difícil, mas foi necessário. Porque aí, hoje em dia, o que as pessoas... logo que eu tornei público, mais ainda me procuravam, mas hoje em dia muito também, assim, principalmente os pais, quando sabem que o filho foi diagnosticado com ceratocone, vão para onde a gente vai? Para a internet. Né? Aí dá lá um Google para procurar e tal. Já aparece meu caso, as pessoas entram em contato comigo. Aí eu consigo, de alguma forma, orientar encaminhar, falar, olha, calma, porque as pessoas vêm apavoradas, né? É uma doença que não é muito comentada, não é muito divulgada, então eu tenho a oportunidade de falar. Eu vesti a camisa do ceratocone, então comecei campanhas para o reconhecimento da doença, para que seja... Fez um abaixo-assinado, né? Um abaixo-assinado, a gente colheu muitas assinaturas para que seja reconhecido como uma deficiência. Que aí, sendo reconhecido, as pessoas vão ter acesso ao tratamento gratuito. Porque, assim, tem grandes centros, tipo de Sorocaba, Hospital dos Olhos, que faz os transplantes gratuitos. Mas, às vezes, as pessoas não... Nos outros lugares, o país é muito grande, as pessoas não têm acesso. E também não é só o transplante. O transplante eu entendo que é uma... Tudo, exatamente. Né? Tipo, às vezes a pessoa espera meses para conseguir uma consulta, aí vai na consulta, precisa fazer os exames, aí espera um tempão para conseguir os exames. Aí tem que retornar no médico. Vai retornar, já não vale mais exame, porque já demorou passou. Tanto tempo que... Então, meu Deus, é um sofrimento muito grande. Então, a gente ainda tem esse movimento de tentar reconhecer o ceratocone como deficiência visual. Cheguei a marcar audiência no Senado, foi parado tudo porque veio a pandemia, parou. Aí, durante a pandemia, eu passei pelos transplantes, fiquei agora esse 1 ano fazendo um tratamento. Agora tem que esperar passar a época eleitoral para gente recomeçar. Só voltando um pouco, você vamos dizer, escondeu essa deficiência, né? Já explicou aqui por quê. Mas como você fazia para ninguém perceber? Porque, pô, cara, ator, né? Aí tem cenário. Ele tem que muita enxergar. Coisa. E aí, como é que você fazia isso? Cara, era uma luta, como eu falei, a gente cria alternativas e se adapta àquilo, né? Eu chegava antes do horário, muito antes do horário da gravação. Lá no estúdio? Nos estúdios, para conhecer o cenário. Então, eu andava feito um doido pelo cenário, contando quantos passos eu ia poder dar para a direita, quantos para a esquerda, o posicionamento das câmeras, dos móveis, de tudo. Então, eu tinha que decorar toda essa estrutura
além de decorar as cenas, os textos, né? Pensar no que o diretor está falando, nas câmeras, no meu colega de cena, enfim, tinha que estar com isso na cabeça. E aí, às vezes, acontecia de chegar, mudar alguma câmera de lugar, então eu tinha que decorar essa mudança sem poder ir lá medir, né? Porque ninguém podia saber. Então, eu tinha que ficar atento a essas mudanças de câmera, porque se o diretor falasse, agora você, Saulo, vira para a câmera 4, onde é que está a câmera 4? Ainda mais com aquela luz de toda, luz. não enxergava nada. Aí, às vezes, vinha o pessoal da arte e mudava uma cadeira, alguma coisa de lugar. Aí eu tinha que mirar para aquilo ali, pensar, não, ali dá uns 3 passos de diferença. Então eu tinha que ficar decorando tudo isso. Que esforço. E que era muito pior quando eram cenas externas. Porque no estúdio você tem aquele espaço controlado, determinado. De alguma forma controlado. Apesar de muita... Vivia tropeçando nos fios ali. Mas quando eram cenas externas, aquilo era muito pior, porque você não tinha um limite de espaço, né? Então era muito difícil isso. Mas eu criei um hábito, virou uma rotina. Chegava antes, fazia todo esse processo. As pessoas achavam que você estava ensaiando. Não viam. Não eu viam. chegava antes de todo mundo, bem antes de todo mundo. O estúdio literalmente fechado. Mesmo assim, eu sempre tive fama de ser o certinho que chegava antes do horário. Porque aí eu chegava, estudava todo o espaço e ficava lá no camarim esperando me chamarem para maquiar, para arrumar e tal. Mas eu tinha que fazer todo esse estudo antes e que tinha alterações em cima da hora. Então, era um processo... E conta aquele caso que quando estava a roda de pessoas, que as pessoas chegavam, você se apresentava. Sempre. Eu fiz um dia uma live contando só a parte cômica da história, que sempre tem, né? Desde de confundir saco de lixo com cachorro, achar que é cachorro, cumprimentar manequim de loja, você entra, boa tarde, tudo bem? Fala, nossa, pessoa antipática não me respondeu. Ou quem tava vendo, nossa, que educado. Nossa, louco, né? Quem é essa pessoa doida? Caramba, né? Acontecia de reuniões de grupos, estavam pessoas ali, chegava, cumprimentava todo mundo, a pessoa se afastava um pouco, chegava mais gente, eu ia lá e cumprimentava de novo, que eu já tinha falado, prazer, tudo bem? A pessoa falou, você já me deu hoje, já me cumprimentou. Eu falei, tá, desculpa. Então, era um monte de saias justas. E as pessoas acho que pensavam, esse daí é meio doido porque ninguém fazia ideia do problema. Né? Deve ter sido cada um. Nossa. Não, situações assim... Eu pegava carona com uma vizinha para ir para o cursinho e teve um dia que ela... Normalmente a gente saía juntos, né? E teve um dia que ela estava em outro lugar e falou, só vou passar aí e te pegar. Falei, beleza. Isso na época de arquitetura ainda. Ainda tinha mais visão. Né? Agora, por último, aí tinha piorado muito as situações cômicas. Encostou um carro na frente do prédio, eu entrei. Primeiro abri a porta de trás, botei todo aquele material de arquitetura, aqueles canudos, aquelas coisas, botei no carro, a mulher apavorada. Eu não tinha olhado para ela ainda na direção aí. Peguei, entrei, sentei. Fui cumprimentar, não era a minha vizinha. Eu não sei quem era. Eu olhei e falei assim, acho que eu não vou para a faculdade hoje. Desci, pegando fogo de vergonha. A mulher vai me levar. Rosto queimando de vergonha, tirei todo o material de trás e entrei quieto em casa. Então, sempre foi assim. Sempre. E eu sou muito atrapalhado aí para ajudar. E aí, por outro lado, teve um dos personagens que eu fiz que ele era atrapalhado. Eu falei, poxa, agora eu tô me encontrei, no céu. Né? Me encontrei. Então, o pessoal da arte marcava aqui os objetos que eu poderia derrubar, quebrar em cena, porque ele quebrava sempre as coisas. Mas não acontecia de quebrar só aquilo, ia quebrando outras coisas, porque uma enroscava na outra, e o diretor ia filmando, botava no ar aquilo, terminava de cair tudo que tinha que cair ali, o que não era para cair também. Ele falava, Saulo, você fez de propósito derrubar isso tudo? Eu falava assim, não, na hora aconteceu. Ele falou, não, ficou ótimo. O pessoal da arte que ia a loucura para repor tudo aquilo. Vai chegar uma continha lá na sua casa. Destruir o cenário, que você quebrou mais coisa do que devia, mas foi ótimo. Destruir o cenário. Aí chegou pandemia e você, enfim, você veio convivendo com isso e perdendo a visão, né? Perdendo gradualmente. Aí veio a pandemia, puf! Você chegou a 5% de visão em cada olho. 5%.
E aí, desespero muito imagino. grande. E assim, eu procurei todas as opções que me falavam. Tem um oftalmologista em Curitiba. Eu fui para Curitiba, eu fui para Sorocaba, eu fui para BH, fui para Santa Catarina. Onde tinha opções, eu estava indo atrás e não encontrava jeito. Assim, eu estava... Durante a pandemia, eu já não estava conseguindo mais usar lente. Meu olho estava muito machucado, muitas cicatrizes, né, das úlceras. E assim, foi um período que acho que as coisas vão acontecendo muito da forma que tem que ser, porque foi um período que eu estava escalado para uma novela e aí por conta da pandemia cancelou a novela. Então, se não tivesse acontecido isso para mim durante a pandemia, eu não ia ter condições de fazer aquela novela de forma alguma. E então, fiquei fazendo tratamentos e mais tratamentos, e indo em especialistas, e não tinha jeito, eu não estava conseguindo usar lente, nada, e estava muito difícil, estava muito chateado, muito incomodado com tudo isso. Eu, sinceramente, dentro de mim, eu achava, eu vou ficar cego, eu vou perder totalmente a visão, tá indo muito rápido isso, e eu não vou conseguir contornar. Tanto que assim, eu estava um dia na rede social e eu já tinha um cachorrinho, um cachorrinho especial, que ele nasceu com alguns probleminhas de formação, e eu vi na internet uma cachorrinha para adoção que era cega. Eu fiquei muito mexido com aquilo. Eu falei, eu vou adotar essa cachorra porque eu vou ficar cego junto com ela. E adotei ela. E aí aconteceu isso, o que aconteceu comigo em relação às córneas é muito raro de acontecer. Então é legal a gente até falar sobre isso, porque muita gente que me segue é por conta do ceratocone, pessoas que têm essa doença, então vão estar vendo esse nosso bate-papo e as pessoas se apavoram muito, porque, como eu disse, não tem muita informação. Então, isso que aconteceu comigo de estourou a minha córnea do olho direito. E como é isso? Estoura, o que é na prática isso? Dói? Na prática, sim, eu fiquei muito irritado porque eu gosto de comer, eu sou comilão e eu estava para jantar e não consegui jantar. Brincando. Estava jantando, não tinha feito esforço nenhum. Minha córnea estourou do olho direito. Eu imaginei que era a córnea, porque minha córnea já estava super detonada. Detonada, né? Por causa da lente, né? E aí, muita dor, uma dor assim horrível, começou a sair muito líquido do olho. Eu imaginei, e ficou preta, não enxerguei nada. Zero, aí foi para zero. E aí eu pensei assim, eu perdi esse olho. Entrei em desespero, assim, acho que nem 5 segundos, e eu sou muito prático. Apesar de ser dramático, eu sou bem dramático. Quem entende de signo aí vai me entender. Que falam que canceriano é dramático. Eu sou câncer com ascendente câncer com lua em câncer. Não entendo, mas sei que é dramático. Aí de família italiana que faz drama, ator faz drama. Então, imagina e potencializa tudo isso. Sofri alguns segundos e eu falei, não, peraí, eu preciso ir para uma emergência, preciso me acalmar. Você estava sozinho? Não, eu estava com o Felipe, que é meu primo, meu amigo de infância, sempre a gente esteve juntos, ele estava em casa, mas ele entrou em desespero. Eu falei, minha córnea estourou, ele falou, deixa eu ver, não estourou. Eu falei, como é que você sabe que não? Até briguei, eu falei, como é que você sabe? Você não sabe, eu estou sabendo que senti que era isso. E aí ele entrou em pânico, eu falei, não, eu tenho que me acalmar porque eu preciso encontrar o endereço do hospital para ir para lá. Todo o trajeto até o hospital, eu fui trabalhando na minha cabeça. Eu falei assim, eu perdi a visão do olho direito e eu vou continuar a minha vida normalmente. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar tendo as minhas atividades, porque eu vou me adaptar a isso. Então, eu nem pensei em transplante. Eu fui saber de transplante quando cheguei no hospital, que examinaram e tal. E aí, para mim, acho que foi até interessante isso, porque eu trabalhei na minha cabeça ali o pior cenário. Que era ter perdido a visão. Então, tudo que foi rolando, depois que foi muita coisa, foi mais leve. E aí eu fui encarando de forma, que é o que eu falei, apesar de ser dramático, eu sou muito prático. Então, tem um problema, eu acho que faz muita diferença a gente escolher como vai resolver as coisas. Problema todo mundo tem, né? E eu penso também que assim, o que a gente está sofrendo hoje, que a gente pensa, meu Deus, que difícil é isso,
daqui a alguns meses a gente nem lembra desse sofrimento, porque a gente se já está criando outros. a gente se adapta, né? Não, e a gente vai estar criando outros problemas. A gente está sempre procurando algum problema para sofrer. Às vezes não procurando, obviamente, Às o problema vezes vem. Aí você chegou no hospital... Cheguei no hospital, aí viram que era realmente isso, falaram, você precisa fazer um transplante. Aí eu conversei com o médico que me operou, que iria me operar. Gostei muito porque ele foi muito direto, então ele falou, Saulo, tá desse jeito. O que aconteceu é muito raro, ele falou, as pessoas só rompem, só estouram a córnea se elas sofrem um acidente. Eu não, estava de boa, estava tranquilo e estourou. Ele falou assim, então a gente vai pedir uma córnea no banco de órgãos, vamos torcer, vamos rezar para que venha uma córnea boa, porque ele falou, não tem como escolher, eles vão mandar o que tiver. Porque assim, se eu não operasse naquele momento, eu ia perder a visão, porque eu estava perdendo muito líquido do olho. Então ele falou assim, vamos torcer para vir alguma coisa legal, porque se vier ruim, a gente vai ter que colocar ruim mesmo. E aí depois você faz outro. Falei, beleza, então eu estava ciente aí de tudo de ruim que poderia acontecer. Só que aí ele entrou em contato com um banco de órgãos, pedindo a córnea, e não tinha doador para mim. Então foram assim 20 minutos de desespero, porque demorou 20 minutos para o telefone do hospital tocar, falando que tinha um doador. Aí, por isso a importância de doação de órgãos. A minha família toda, todos são doadores, muito antes disso acontecer. Meu pai já fez transplante de córneas há 34 anos atrás. E a medicina nem era tão evoluída assim, e deu super certo. Então, realmente é muito importante. Muito importante. Eu sou doador, sempre que eu posso eu falo com as pessoas, eu explico, porque há muita dúvida, né, sobre isso. E meio que um tabu também. E porque é realmente, para a família, talvez um momento delicado de tomar essa decisão, mas é de uma generosidade tão grande. Tão grande, que faz uma diferença de sofrimento, tão grande. Né? Exatamente. Então, eu falo que quando chegar a minha hora, podem doar até o cabelo. Que puder aproveitar, podem pegar. Veio a córnea, e veio uma córnea muito boa. Aí eu passei pela cirurgia, fiz o transplante. Isso tipo no mesmo dia, assim, tipo tudo... Eu fui pro hospital à noite. E eu operei de manhã cedo. Muito rápido mesmo. Muito rápido. Eles me deram medicação para dor e tal, tudo, e aguardei a córnea chegar. E aí o que aconteceu? Eu tive uma coincidência ali, eu não vou lembrar nomes, mas a anestesista que estava ali, que me aplicou a anestesia, ela é da minha cidade. E o pai dela trabalhou com meu pai. Eu não sabia, a gente começou antes de fazer ali, começamos a conversar, e aí foram vistas essas coincidências e tal, e eu fiquei muito mais tranquilo. Falei, nossa, que de alguma forma eu falei, nossa, é alguém da minha cidade, que a minha família conhece e tal. E detalhe, eu fiz isso, minha família é longe, então meu pai estava sabendo, minha tia estava sabendo, e minha tia-avó, que é minha avó. E meu irmão, e mais ninguém, porque a minha mãe é cardíaca, meses antes ela tinha tido um infarto, então você não quis podia poupá-la, contar, porque ela ia ter outro, né? E aí, tanto que ela ficou muito brava depois, com todo mundo, porque todo mundo sabia. Todo mundo sabia, menos ela. E aí, quando eu contei até para ela, eu fui contando por partes, porque aí eu fiz o transplante, voltei pro quarto, fui jantar, eu estava morrendo de fome, não tinha jantado ainda, né? Não estourou quando eu estava jantando, eu estava sem comer ainda. Estava jantando e estourou o outro olho. Então, 2 vezes aconteceu uma coisa rara comigo, né? Falei assim, fui premiado, imaginei que era isso, só que o sofrimento foi muito menor, porque eu estava com medicação na veia e tal, então já não senti tanta dor. Mas você estava dentro do hospital? Eu estava dentro do hospital, estava mais seguro que o outro transplante, tinha dado tudo certo, mas me levaram para emergência para ver se era mesmo isso. Eu já sabia que era, porque já tinha acontecido. Você já sabia o protocolo? Já sabia tudo. Aí viram que era isso. Aí eu não falo nem que foi uma surtada que eu dei, mas foi aquele pensamento, falei, poxa vida, de novo? E aí eu comecei a passar mal, eu falei assim, eu vou desmaiar. Eles lá me examinando,
as enfermeiras que estavam de plantão, eram todas pequenininhas. Elas falaram, moço, você não desmaia que a gente não vai conseguir te segurar. Aí me colocaram sentado lá, desmaiei. E realmente era isso. Só que o problema vinha depois. Eu não podia fazer um transplante no outro olho seguido. Porque tem um período de adaptação. Eles nunca fazem. Acho que, se eu não me engano, o mínimo é 6 meses. Então o médico falou, a gente vai fazer uma outra cirurgia que é de colagem de córnea para tentar ganhar tempo para você fazer salvar o transplante o olho, depois. né? Porque não pode ficar vazando e tal. Fizemos essa cirurgia de colagem alguns dias depois. Foi uma experiência horrível para mim, assim, foi uma anestesia local, então eu estava sentindo tudo, raspavam a córnea, faziam camadas de plásticozinho e cola, e passei muito mal, tive alteração de pressão. Aí começa as coisas que depois a gente dá risada, né? Sempre tem uns perrengues no meio. Passei muito mal, terminei a cirurgia, me colocaram numa salinha de repouso. E você tava, o outro olho você não estava enxergando, né? Eu estava, mas estava ainda naquele processo que leva tempo para você ir ganhando a visão. Então, tipo, às vezes eu enxergava um pouquinho e já sumia a visão. Tá. Tipo, ia e voltava. Ainda não estava consolidado. Tinha acabado de fazer Tinha também. acabado de fazer. Aí me botaram na salinha lá para controlar a minha pressão. Dispara o alarme de incêndio do hospital. Putz. Poxa vida. E aí ninguém vinha ali me socorrer, ninguém vinha me tirar da salinha. Eu falei assim, bom, tá pegando fogo já o negócio. Ficou um tempo aquele alarme, não sei quanto tempo demora para conseguirem desligar. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei, bom, eu não vou conseguir sair daqui, eu tô com os 2 olhos operados, eu não vou achar a porta, eu vou ser pisoteado, eu vou morrer queimado aqui, não vai ter jeito. Aí não, era só algum querido, algum legal que fumou no banheiro e disparou o alarme. Mas para mim aquilo ali já foi um caus. Eu estava tremendo. Você não sabia, nervoso, né? Não sabia. Aí veio depois uma funcionária falando, fica calmo. A pressão que estava alta já tinha piorado. Eu estava em pânico. Ela falou, fica calmo que foi alguém que fumou no banheiro e disparou o alarme. Eu falei, mas que coisa. Aí essa cirurgia de colagem ela não segurou. Passou alguns dias, ela estourou e eu tive que fazer daí o segundo transplante. Não teve jeito. Então, em 15 dias, eu fiz 3 cirurgias. Caramba. Depois começou toda uma luta, que foi o tratamento, né? Isso foi no comecinho da pandemia? Foi ano passado. 2021. Tinha até... Eu falo assim que as coisas realmente acontecem quando tem que ser. Foi durante a pandemia, mas foi um momento que ela estava um pouco mais controlada. E eu já tinha tomado... as vacinas? Eu tinha tomado, acho, 2 doses já da vacina. Então, estava um pouco mais tranquilo com isso. E aí foi feito vários exames. Eu não tinha tido nem contato com o vírus do Covid e tal. Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo. E hoje? Como é que está a tua visão hoje? Hoje está muito bem. Agora, na próxima semana, eu tenho retorno para avaliar o grau certinho. Você enxerga dos 2 olhos? Dos 2 olhos. O olho direito está 100%. Da última consulta que eu fiz. Há quantos anos você não enxergava 100%? Desde os eu 13? Eu desconfio que desde que eu nasci, né? Porque eu fui diagnosticado aos 13, mas talvez antes. Porque eu lembro que com 13 anos eu não tinha noção que eu não enxergava. A gente vai se adaptando, acho, até a perda da visão, né? A gente se acostuma com aquilo e passa por normal. Então, que eu me lembro, eu nunca enxerguei tanto. O olho direito está 100%, o esquerdo um pouco menos. Que para mim tá incrível, ótimo. Tá ótimo. Tá no lucro, né? Muito, muito. Eu não paro de agradecer, eu agradeço muito a Deus, agradeço muito aos doadores, às famílias que nesse momento difícil foram generosas. E você não sabe quem são, né? Não dá para saber, eu queria muito saber. Mas faço orações aí agradecendo, mas eu tenho sempre a sensação que diante dos 2 milagres que eu recebi, que todas essas orações que eu faço, esses agradecimentos que são diários, é muito pouco perto do que eu ganhei, né? Então, eu ganhei uma vida nova, né? Não tem explicação para isso. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Enfim, super história, um momento que a gente que nunca passou por... Eu nunca passei por isso, assim, nenhum tipo de problema de saúde nesse nível e tal. A gente
não consegue mensurar, né? É muito legal ouvir a sua história, porque eu estou vivendo isso aqui com você agora, né? Você contando e eu aqui imaginando, né? E eu estou feliz de ter a oportunidade de falar sobre isso, porque assim, já tinha tornado público o problema e quando eu fiz o transplante eu fiz questão de contar também. Saiu em algumas revistas, alguns sites e tal, mas eu nunca contei tudo isso. Detalhadamente. Nunca detalhei. Pô, que honra nossa. De que eu estava bem, tinha passado pelas cirurgias, que estava me recuperando e que estava bem. Que honra nossa. É a primeira vez que eu estou falando publicamente. Honra nossa, muito obrigado. Qual foi o seu maior medo diante desse processo todo que você passou antes de, enfim, no dia lá que estourou a sua córnea, tal? Seu maior medo foi ficar sem a visão? Qual foi o seu... Olha, no primeiro momento, sim. Aqueles segundos que eu falei que meio que entrei em desespero, foi o que eu pensei. Depois entrou a parte prática e aí eu comecei a ter que enfrentar muita coisa. Transplante, a outra cirurgia, consultas, será que vai dar certo? Será que não vai? Consultas, exames, uma rotina médica muito intensa e aí começar os tratamentos, né? Que foram pesados, medicações muito fortes e tal. Passava muito mal. Então, nesse processo, eu não tinha mais tempo para pensar que podia dar errado, que podia dar rejeição ou qualquer problema que pudesse ocorrer, porque eu estava muito envolvido em fazer dar certo aquilo. O lado prático entrou em ação. Só que aí eu desenvolvi um estresse pós-traumático. Eu fui muito durão, enfrentei, bati de frente, resolvi o que tinha que fazer e tal, mas depois a gente dá uma caída, né? Que é muito normal isso. E é muito normal também entrar em desespero, né? Então eu tive isso, foi um processo que eu ainda estou trabalhando isso em mim. Já não essa questão de medo de ficar cego, esse tipo de coisa. Graças a Deus deu certo. O tratamento também, eu já estou na reta final. Mas assim, teve reações do organismo, principalmente, de todo esse estresse que eu tive. Foi muita coisa. Muito remédio também, muito né? Deve remédio, aí de início, ali enfrentando isso longe da família, que a família dá um suporte, né? Você se sente seguro com os pais juntos e tal. Então, foi um processo bem difícil. O tratamento esse que eu fiz é um tratamento bem delicado, é um tratamento imunossupressor, que é para diminuir a imunidade do corpo para o organismo não rejeitar as córneas. Então, até acertar a medicação, eu tive uma equipe médica. Além do oftalmologista, entrou um especialista de glaucoma, porque tinha que administrar a pressão do meu olho para não dar um glaucoma, que aí vinha um problema muito maior. Uma médica reumatologista, administrando as medicações, e que medicação leva tempo para acertar. E eu não tinha muito tempo, precisava acertar de início. E um cardiologista, porque aí até acertar a medicação, eu tive muita alteração cardíaca, meu coração ficou um tamanho maior do que o normal. Já teve o histórico da sua mãe, né? Histórico familiar dos dois lados. Minha mãe já teve 2 infartes, um era mais recente. Fui para o hospital, e aí eu conto uma coisa que não é para ninguém fazer isso, não é exemplo para ninguém. Mas eu fugi do hospital. Como assim? Eu fui, chamei o pronto-socorro, porque eu estava tendo um infarto, eu já sabia, né, os sintomas por conta da família, e me levaram para emergência, me internaram lá no hospital. E começou assim, você, quando chama o pronto-socorro e tal, eles te levam, você nem sabe para onde você está indo, né? Você não tem dimensão do negócio. Aí eu cheguei no hospital, quem me atendeu foi um médico que não era brasileiro. Eu não entendia nada do que ele estava falando e ele não entendia. Eu falava, eu acabei de fazer um transplante, eu estou fazendo o tratamento assim, assim, assim. E ele começou a me dar remédio. Eu falei, eu não vou tomar esses remédios aqui, porque eu comecei a ficar em pânico. Eu falei, se eu tomar alguma coisa e que prejudica o resto. Pânico, né? Porque eu falei, eu não posso perder minha visão. Aí eu peguei e fugi do hospital. Uma aventura. Foi embora? Fui embora. Aí depois, óbvio, eu tenho responsabilidade. Foi para outro, né? Eu fui para um cardiologista de indicação da minha médica, fiz todo um tratamento, fiz acompanhamento em casa, monitorado com aparelhos, tudo, mas eu fugi do hospital. Não façam isso em casa. Não façam isso, não indico.
Deu certo, mas podia não ter dado. Podia não ter dado. Muito louco isso. É que alguém lá em cima gosta muito de você Muito, mesmo, cara. Você muito. tem uma missão, você tem uma missão importante, com certeza, cara. Saulo, eu queria terminar primeiro dizendo que puta história de superação, de coragem, né? Coragem de viver isso. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 37. 37. Então, desde os 13, né? Vivendo com algumas limitações que você, enfim, deu um jeito de contornar, né? e de se desenvolver, de se tornar ator, que era o seu sonho. Até que você passa por esse momento, né? De tanta tensão, né? De ter que fazer transplante às pressas dos 2 olhos, enfim. Como eu disse antes, né? Eu não posso nem imaginar como que deve ter sido essa fase. Mas é muito legal saber que deu tudo certo. Obrigado. E que você está aqui para compartilhar essa história. Isso né? É muito bacana, é muito importante, né? Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, primeiro de ter dado tudo certo e de poder passar isso para as pessoas, porque eu sei que muita gente está passando por tudo isso, ou muita gente está na fila esperando por um transplante. Então, a gente não pode desanimar. Acho que é o que eu falei antes, problemas todo mundo tem. Mundo vai ter. Eu acho que coragem faz muita diferença a forma que a gente encara os problemas, né? Porque assim, o que hoje de repente é um problema para você, daqui a alguns meses não é mais problema, você já nem vai lembrar daquilo. Então, e assim, entregar nas mãos de Deus. Acho que tudo acontece na hora certa e na forma que Ele quer. Não é a forma que a gente quer. Eu tinha ido anos antes me informar para fazer transplante, porque eu não aguentava mais usar lente. E não podia. Falaram, não, você não pode fazer. Então, tipo, talvez se eu tivesse feito lá atrás, não ia dar certo. Tudo na hora certa. Tudo na hora certa, exatamente. Mas além de ator, você também é artista plástico. Sim. A gente não falou muito sobre isso. Sim. Me conta um pouco. Você tem uma galeria aqui em São Paulo, você pinta. Conta um pouco desse teu lado agora. Eu continuo pintando, sempre conciliei as duas profissões. Eu tenho um espaço aqui em São Paulo, é um negócio até diferente. Assim. Eu tenho com uma sócia minha, é uma empresa com uma loja, com uma sócia minha, que é a Jaqueline. A gente montou um apartamento conceito em São Paulo. Então, a gente pesquisou isso. Se existe outro, não foi divulgado. Então, é o primeiro do mundo. Que legal. É um apartamento, a gente pegou um apartamento num prédio histórico que é tombado, super bonito. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E a gente restaurou todo esse imóvel, que estava detonado, enfim. E nesse apartamento, a nossa loja conceito é a seguinte: a gente decorou todo o espaço e tudo lá dentro está à venda. O processo é diferente de uma loja, não é uma loja de rua, não é uma loja de shopping. Então, a gente recebe os clientes com horário marcado, como se fosse uma visita. Então, a pessoa vai lá para ter uma experiência sensorial do espaço. Então, ele é um espaço todo decorado e tudo está à venda. O lustre, a xícara do cafezinho que você está tomando, se você gostar, você pode levar. Então, entra a parte de antiquários, a parte de obras de arte. Então, minhas obras estão à venda lá. Mobiliário assinado, peças de garimpo. Tem parte selecionada, uma curadoria de brechó. A gente trabalha com alguns estilistas. Então, os armários, se você abrir o armário, tem roupa dentro. Que você pode comprar também. Que está à venda. Então, que legal, é bem diferente. E assim, foi um espaço que a gente criou também para as pessoas terem a oportunidade, digamos. Você vai receber visitas e por algum motivo você não pode receber na sua casa, está em obra, sei lá o quê. Você agenda e fala assim, eu quero receber ali. E aí você vai receber. E aí você vai passar, eu quero que a minha servir tal comida, vai ser providenciado. Então é uma experiência, o projeto é uma experiência sensorial assim, diferente. Que bacana. E aí o convidado que está indo lá, se gostar da xícara, pode levar a xícara. Pode levar o lustre, os móveis, obra de arte, pode levar roupa. Que fantástico isso, cara. Bem legal. Como chama? Casa de Coralo. E como é que o pessoal acha? Tá no Instagram. Casa de Coralo com 2 L's. Casa de Coralo a gente vai colocar aqui para o pessoal poder seguir. E tem também seu Instagram de... Tem meu Instagram de artista obras, plástico. Que eu direcionei um pouco ali, porque eu trabalho direto também com arquitetos, então participo
Casa Cor, participo de algumas mostras de arquitetura, decoração. E eu tenho minhas obras também à venda em Portugal. Uhum. Tem um espaço lá. Então, Que foi agora também durante a pandemia. Então, é muito legal isso que, lógico, todo mundo sofreu muito com a pandemia. Sim, sem dúvida. Foi muito difícil, mas as pessoas começaram a se reinventar, né? Então... Você não foi diferente, né? Não foi diferente. E foi nesse processo, assim. A minha sócia estava para morar um tempo fora do país. E eu estava para fazer a novela que eu tinha sido escalado. A novela foi cancelada por conta da pandemia, ninguém podia gravar nada. Minha sócia não pôde viajar. E eu já tinha a ideia desse espaço, esse conceito de loja diferente desde a minha adolescência, quando eu estava no Sul ainda. Eu pensava, nossa, queria montar um espaço assim. E a gente começou a conversar sobre isso e resolvemos falar, vamos fazer. Mas é muito Foi legal. Foi muito legal porque é diferente. Vou marcar de ir lá conhecer, cara. Legal. Vou marcar. Legal. Saulo, o seu Instagram para obra de artes é Saulo Meneghetti Arte. Arte. Isso. A-R-T-E. Isso. A-R-T. A gente também vai colocar aqui para o pessoal poder seguir. E Saulo, o meu pessoal é Saulo Meneghetti Oficial. Que aí Saulo lá tem Meneghetti um pouco Oficial. do dia a dia, os bastidores, os trabalhos, um pouco da... Muito legal. E para fazer contato com você é Instagram mesmo, né? Para falar da questão de transplante. Sim, pode ser pelo Instagram. Legal. Pode ser. Excelente. Saulo, queria te agradecer imensamente. Foi um papo muito bacana. Passou muito rápido. Muito rápido. Eu ainda acho que tinha que ter umas 3 temporadas aí comigo. É só vir, cara. Tem muita história ainda pra A gente aqui aceita, cara. Não oferece não que a gente aceita. Muito obrigado por me receber. Eu que agradeço. Cara, foi um prazerzaço te conhecer. Toda a sua equipe aí me receberam super bem. Todo mundo muito carinhoso. Muito obrigado mesmo. Cara. Adorei. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Obrigadão. Pessoal, obrigado por assistirem mais esse episódio com o Saulo. Mais uma história super inspiradora. Mais um caso real de superação, de uma forma de encarar as coisas. Eu não conhecia a história do Saulo. Eu, de propósito, deixei para conhecer aqui junto com vocês hoje. Então, realmente é um grande exemplo e é isso que a gente quer trazer aqui no Experiências Extraordinárias. Então, se você está curtindo o nosso projeto, ajuda a gente a divulgar. Eu sempre peço isso, porque isso é muito importante. Né? A gente faz com muito carinho, todo mundo aqui está cedendo o seu tempo sem ganhar nada. Né? Não é o objetivo do projeto a gente monetizar, a gente quer trazer pessoas interessantes, compartilhar conhecimento. Então ajuda a gente divulgando esse projeto para o máximo de pessoas que vocês puderem. Tá certo? Até o próximo episódio e fiquem bem.